Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Santos. Eu gostaria de falar um pouco sobre Raul Seixas com vocês, mas antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar participando do programa, e em especial agradecer ao Renan pelo convite feito à minha pessoa. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha trajetória, de como foi feita a minha pesquisa acadêmica sobre Raul Seixas, de como tudo começou e também a importância do meu trabalho como um pesquisador para a música popular brasileira e sua cultura. Eu começar a falar de Raul Seixas é um prazer imenso mesmo falar de Raul e como começou tudo, não é? Como começou a minha jornada com o Raul, musicalmente falando. Tudo, na verdade, se inicia em 1976, com o disco Há 10 mil anos atrás. Eu, com apenas 4 anos de idade, eu fiquei ouvindo essa música e me assustava, porque além de termos ali a capa do Raul, uma pessoa que percebe-se, não é? É meio que assustadora para uma criança de 4 anos, ao mesmo tempo foi intrigante saber como, por meio de sua música, de suas letras, ele me conduzia a um determinado tipo de conhecimento. Como poderia, aquelas indagações, não é? Como poderia, por exemplo, um homem viver tanto tempo e passar por tudo que passou e assim por diante, não é? Então, ali começou a minha trajetória como um fã do Raul já com 4 anos de idade, em 1976. Eu percorri aí o final dos anos 70 e praticamente toda a década de 1980, até a morte de Raul, em 21 de agosto de 1989, um procedimento de um conhecimento assim, mais próximo da sua discografia. Não tive o prazer, diretamente falando, né, de estar ali com o Raul, de assistir algum show, porque quando ele morreu eu tinha apenas 16 anos. Mas isso fez com que eu me aproximasse mais da obra dele. E o mais interessante também, quando ali na década de 80, eu, estudando na antiga 8ª série, toda vez que chegava ali aquela, por exemplo, ditadura militar, eu ficava intrigado como as músicas eram feitas, como as músicas eram consideradas subversivas, quais os perigos que as músicas levavam, não é? Para a censura durante a ditadura. E eu sempre quis saber por que o Raul, né, ele não tinha aquele estudo apropriado sobre as suas músicas censuradas. Sabia que o Raul tinha músicas censuradas, principalmente, claro, durante o período da ditadura militar. E sabendo que ele explode mesmo, né? Ele alcança um sucesso nacional a partir de 1973, e ele então, com músicas compostas, né, com Paulo Coelho, ele teria então muitas músicas censuradas. Mas isso foi importante, porque após a morte do Raul, eu fui fazer história e aquilo então me intrigava, como que o Raul não fora estudado ainda. Então em 2003 eu entrei num curso pós-graduação Lato Sensu pela PUC de São Paulo, História, Sociedade e Cultura. E eu apresentei um projeto de pesquisa durante os anos ali de 2003, 2004, falando justamente, não é, sobre essa preocupação em estudar Raul Seixas. Que até então, naquele momento, o Raul era muito pouco pesquisado. E o meu projeto foi aceito e eu acabei a ser inserido no programa de pós-graduação mestrado, estrito sensu, da própria PUC de São Paulo, em História Social. E em 2007, eu acabei defendendo a minha dissertação de mestrado com o título Raul Seixas, a música na sopa da ditadura militar. Censura, tortura e prisão, né? No processo de saber como as músicas eram censuradas, como ele foi torturado, preso e também exilado. E foi
interessante porque aquela indagação que eu tinha lá na minha adolescência, na antiga oitava série, sobre por que as músicas do Raul não foram censuradas, então eu tive esse prazer de, claro, ali estar inserido justamente nesse processo de pesquisa. Quando eu terminei o meu mestrado, em 2007, poucas pesquisas no Brasil eram feitas a respeito do Raul Seixas, não é? E passados alguns anos, por exemplo, aí estamos a comemorar 30 anos da morte do Raul, e nós estamos já quase chegando a uma marca de mais ou menos quase uma centena de pesquisadores no Brasil, tá certo? E eu falar uma coisa para vocês em particular, em 2010 eu tive a grata satisfação, não é? De ser pesquisado, a minha obra foi pesquisada, a minha dissertação de mestrado foi pesquisada e acabou entrando em um livro didático. Então eu acabei, aquela minha preocupação que eu tinha na oitava série, acabou sendo uma fonte aí de pesquisa, tá certo? Para alunos, meus alunos até hoje, né, do nono ano, antiga oitava série, falando justamente uma página exclusivamente voltada sobre Raul Seixas e a censura. E fascinante encontrar isso, porque nessa página 224 vai falar justamente sobre a música censurada, as músicas censuradas do Raul, e mais precisamente a música que mais foi censurada. Que não foi a música que eu trabalhei como título da minha obra. Em 2004, eu acabei lançando um livro, Raul Seixas, né? A Mosca na Sopa da Ditadura Militar, Censura, Tortura e Exílio, 1973-74. E graças a esse livro, eu tive um certo reconhecimento no Brasil como um dos pesquisadores sobre o Raul. E aqui eu vou falar justamente sobre as músicas censuradas do Raul. Foi um fruto da minha dissertação. E eu falo sobre as músicas censuradas, sobre a perseguição que ele tinha, que ele sofreu, ele e Paulo Coelho, a tortura que ele sofreu também com Paulo Coelho e o exílio. Porque o Raul, em diversas entrevistas, o Raul dizia que ele foi exilado para os Estados Unidos. Então, durante o transcorrer da minha pesquisa, eu fui justamente estudando alguns procedimentos relacionados também a esse processo do exílio. Então vamos dividir esse meu trabalho em 3 momentos. O primeiro é sobre as músicas censuradas. Como vocês viram, o título, A Mosca na Sopa da Ditadura Militar. Na verdade, a música Mosca na Sopa eu coloquei propositalmente porque dava-se a impressão de que esta música, ela a priori seria censurada, porque em plena ditadura militar, em 1973, quando o Raul lança o primeiro disco solo dele, não é? Cri Rabandolo, em parceria, algumas músicas em parceria com o Paulo Coelho, ele vai falar justamente eu sou a mosca na sopa que perturba o teu sono, a mosca no teu que fica a te perturbar, a zumbizar, entre outras coisas. E de repente, essa música não foi censurada. Essa música, os censores pediram até para que apenas trocasse uma letra. Tem uma parte da música que ele que falaria, não é? Por sugestão dos censores, ao invés de ser vim me detetizar, não adianta você vir me detetizar, os censores colocariam lá vir me detetizar, com a questão do verbo mesmo, né? Da maneira correta de se pronunciar e assim por diante. Porém, então, essa música ela não foi censurada. A música mais censurada do Raul Seixas, sem dúvida alguma, é Óculos Escuro, que nós conhecemos como vovó já dizia. Quem não tem colírio usa óculos escuro, quem não tem filé come pão e osso duro. Detalhe, na versão original existe uma passagem que se o Raul tivesse a falar baixo no desenvolvimento da canção, ou seja, se ele cantasse de uma maneira mais devagar, ela entenderia ser assim: tanto o pé na nossa frente
que não sabe como andar. Porém, o Raul ele vai falar de uma maneira rápida, né? Tanto pé na nossa frente que não sabe como andar, quem não tem colírio usa óculos escuros. E essa parte então, tanto pé na nossa frente que não sabe como andar, o que os censores entenderam? Tanto pé na nossa frente que não sabe como andar o país. Então essa música foi vetada várias vezes, ela desde 1973 na sua composição original, várias vezes foi para Brasília, ela não conseguiu ser liberada. E somente em 1975 essa música é liberada, porém com praticamente todas as passagens, não é? As letras de fato ali totalmente mudadas. No sentido de transformar, os censores conseguiram fazer com que a dupla Raul Seixas e Paulo Coelho transformasse essa letra numa letra mais comercial. Então ficou aquela que todos nós conhecemos. Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem papel come pão, quem não tem filé come pão e osso duro, e assim por diante, como nós conhecemos. E essa música, curiosamente, ela foi liberada e lançada somente em 1975. Não numa discografia original do Raul, mas em uma trilha sonora da música, da novela O Rebu, da Rede Globo de televisão. Tá certo? Então esse aspecto foi muito importante. Durante toda a trajetória da minha pesquisa, foram levantadas várias letras, porém, nem todas estavam ao meu alcance, tá certo? Então, hoje sabemos que muitas outras músicas, muitos outros pesquisadores conseguiram ter acesso a outras letras, não é? Que nunca foram lançadas por nenhum artista, entre outras coisas. Mas na minha época, nós conseguimos fazer, não é um recorte, quando eu falo nós, no sentido, os arquivos, tanto de Brasília quanto do Rio de Janeiro, os arquivos públicos, e eu também como pesquisador, alguns recortes, por gentileza, sobre essas letras. E quando eu falo nós, eu também estou me referindo a outros grandes pesquisadores, por exemplo, como a antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Rosana da Câmara Teixeira, que ela me ajudou bastante nesse procedimento de letras que foram censuradas, tá bem? Então, esse foi o princípio, a minha primeira parte. Uma segunda parte que eu falo bastante é a respeito da tortura. Sabemos que a tortura, durante o processo da ditadura militar, a tortura, ela foi um mecanismo, não é da ditadura militar, mas isso a gente pode entender desde a época do Império Romano, desde a época do Tripalium, não é? Que é o nome do que nós damos ao trabalho. Então, desde aquela época lá do Império Romano, o Tripalium era um tripé, que as pessoas que não executavam determinadas tarefas eram ali castigadas. Então, durante todo o transcorrer da Idade Média, principalmente, essa questão de castigo, fardo, dureza, foi relacionada, né? Toda essa questão, ela vai ser relacionada à questão do trabalho. Então, tortura, vocês podem perceber que para que cheguemos a uma verdade, é preciso torturar. Isso principalmente durante o período da Santa Inquisição, que nós vamos compreender que para você arrancar alguma coisa de alguém, você tem que torturar até o último suor, a última gota de sangue, vamos dizer assim, não é? E não seria diferente com a ditadura militar. Então, Raul Seixas e Paulo Coelho, mais precisamente Paulo Coelho, seria o foragido da dupla da ditadura militar. O Raul Seixas, ele fora entendido não como um autor intelectual, o mentor intelectual da obra Raul Seixas, né? Aquela coisa toda, enquanto parceria com Paulo Coelho. Por quê? Porque em 1973 e 74, a dupla lança um gibi manifesto com os fundamentos de uma sociedade alternativa no Brasil, tá certo? E esse gibi manifesto, ele é lançado com o disco, o álbum Triha Bandolo, em 1973,
E por essa razão, agentes da Polícia Federal, agentes da censura, eles vão entender que esta dupla ofereceria uma certa periculosidade por meio da música. Então o Raul seria apenas o canal de transmissão dessas letras consideradas subversivas, com muita acuidade, para os anos de chumbo, né, aquele período em que nós tínhamos ali do governo Médici, e a dupla oferecia uma certa periculosidade. Mas, voltando, a maior dificuldade para entendermos esse processo, ou seja, seria a busca. O Raul foi o mais perseguido? O Raul seria o mais torturado? Não. Paulo Coelho foi o mentor intelectual da sociedade alternativa, segundo alguns censores, por isso ele foi considerado foragido. E o Raul seria um coadjuvante, o principal transmissor por meio da música. Mas isso não impediria que o Raul também fosse torturado. Eu tive contato com a mãe do Raul Seixas, via telefone, e ela me esclareceu algumas coisas sobre como o Raul foi torturado, não é? E ela descreve que, em certa ocasião, o Raul, ele passa um certo, vamos dizer assim, como ela mesmo disse no linguajar baiano, que ela tinha de uma forma brilhante, o Raul vendo todo lapejado, né? Todo machucado, sangrando, e ela teve todo aquele cuidado de tratar do seu filho. Com quase 30 anos, mas era um filho que estava ali a ser cuidado pela mãe. Então, a Dona Maria Eugênia, ela tem o cuidado de narrar essa parte que realmente o Raul sofre com a questão da tortura. Sabendo, né, o Paulo Coelho, que foi o que mais sofreria nesse sentido. Inclusive, no livro O Mago, existe uma passagem que o Raul, de Fernando Moraes, o biógrafo, fala justamente que o Paulo Coelho, ele sofreria muito com essa questão de tortura, e depois disso ele não teria assim muita vontade de desenvolvimento da promissora sociedade alternativa que a dupla oferecia, né? E o Raul, percebendo o cuidado que eu tenho em falar isso a respeito do estudo feito sobre a trajetória artística do Raul Seixas, eu percebo que não era uma simples sociedade utópica. Mais tarde, com o advento do punk, no final dos anos 70, eu percebo que esse pensamento de Raul Seixas e Paulo Coelho já era um procedimento distópico, não é? Distópico em relação a essa questão de formar aí uma sociedade alternativa. E o Raul e Paulo Coelho, em 1974, eles recebem um convite do governo brasileiro de se retirarem. E durante todo o meu trabalho, fazendo um diálogo com o passaporte do Raul, que me foi oferecido pelo presidente do fã-clube do Raul Seixas, Raul Rock Club, o Silvio Passos, que ele é o guardião do passaporte. Então eu tive acesso ao passaporte, verifiquei as datas, verifiquei também todo o processo de saída de Raul Seixas e Paulo Coelho aqui do Brasil, os retornos de Raul Seixas e Paulo Coelho, principalmente o Raul, para terminar uma questão contratual com a rede de televisão Globo, para finalizar um videoclipe, né, um videotape, como eles diziam na época, para o Fantástico. E realmente o Raul sofreu um exílio, vamos colocar, e eu coloco entre aspas no meu trabalho também, porque na verdade não foi um exílio, foi na verdade um autoexílio. O Raul descreve em várias entrevistas, de uma maneira muito mítica, esse processo da visita que ele teve, né, aquela coisa toda, reunião com o John Lennon e tal.
Eu não vou dizer que é uma mentira, porque é um termo muito pesado para falar isso, mas é um mito criado pelo Raul, e o Raul tinha essa facilidade fantástica de criar esses enredos, e esses enredos eles acabariam virando assim lendas fortes no cenário, vamos dizer assim, da construção dessa identidade maravilhosa, nessa metamorfose ambulante que é Raul Seixas. Então, na verdade, o Raul ele não sofre diretamente um exílio como outros artistas, políticos ou jornalistas intelectuais que tivemos no Brasil depois do AI-5. Mas o Raul se aproveita desse momento de ascensão, de sucesso, e realmente eles foram convidados a se retirarem ali no momento do Brasil, mas ele percebe ali que havia uma conjuntura no sentido de pegar o sucesso que estava a ter naquele momento com o entendimento de que se algo fosse entendido como um exílio, aquilo iria alavancar a carreira dos dois, principalmente do Raul como um intérprete de suas canções. Não deu outra. Na época, o álbum Long Play Guitar, ele vende 600 mil cópias, que era um número até alto, não é? Hoje, qualquer artista vende aí 1 milhão de cópias brincando, mas naquela época vender 600 mil não era para qualquer um. Sabemos que Roberto Carlos, entre outros artistas ali, tiveram esses números exorbitantes, e o Raul não deixou de ser. Então, eu fiz todo esse trabalho me rendeu alguns frutos. Por exemplo, desse trabalho, eu fui convidado a participar de uma coletânea muito interessante, Raul Seixas, Estudos Interdisciplinares. Nesse trabalho, fui convidado pelas professoras Rosana da Câmara Teixeira e Juliana Bonísio a fazer parte, não é, de pesquisadores sobre o Raul Seixas. E isso é fascinante, uma coisa que também me orgulha bastante no sentido de falar a respeito aí de Raul. E o mais interessante, né, se você pega e vê esse livro de longe, você percebe que é o rosto do Raul. Mas se você for observar de perto, são coisas que falavam nas músicas, né? Nós temos ali Aranha, Al Capone, teclado, violão, bússolas, fitas. É uma coisa fascinante, né? Que só o universo Raul Seixístico pode nos proporcionar. E eu encerro o meu trabalho aqui com vocês, dizendo que eu estou muito feliz e honrado por participar, agradecendo muito mesmo ao Renan pelo convite, agradecer toda a produção, dizer também que fica aqui meu apreço a todos os pesquisadores, todos os fãs de Raul, e em especial todos aqueles que lutam, não é, para que a memória do Raul permaneça. E neste momento eu faço um doutorado também pela PUC de São Paulo sobre a fase inicial, musicalmente falando, do Raul Seixas nos anos na década de 1960, tá certo? Lá em Salvador. Então fica aqui o meu enorme abraço e mais uma vez agradecendo a todos. Espero que vocês tenham curtido, tá bem? E qualquer coisa estou à disposição. Vou deixar aqui meu e-mail, prof.paulosantosfilosofia@gmail.com. Um grande abraço e, como dizia o Raul, tá certo? Um abraço e até outra vez. Valeu, muito obrigado, hein? Um abração. Toca Raul sempre. É isso aí.